título da palavra é Chamado para um Propósito. Quero que você entenda uma coisa, que todos nós nascemos para um propósito. Não existe ninguém na face da terra que não tenha um propósito, ou que não tenha nascido para um propósito. Embora muitos acreditam, ou tenham ali a convicção que nasceram por fruto de um erro, ou que são um erro, que nunca vão ser ninguém na vida, não é? Tem pessoas que acreditam nisso, que nasceram para sofrer, não é? Mas a palavra do Senhor nos diz outra coisa. Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos 8, do 28 em diante, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, essa palavra, chamados para um propósito, ela é muito tremenda, porque aqui nós vamos descobrir que temos um destino, temos um propósito, e esse propósito, queira o inimigo ou não, vai ser cumprido em nossas vidas. Olha que interessante. Destino é uma sucessão de acontecimentos que se considera inevitável e dependente da vontade humana. Então, destino é uma sucessão de acontecimentos que se considera inevitável e independente da vontade humana. Bem? Destino. Destino profético é o que Deus tem determinado que deverá acontecer na vida de uma pessoa. Bem? Predestinação, algo que já foi determinado, ou predeterminado, ou decidido por Deus. Bem? Predestinação é algo que já foi decidido por Deus. Aí responde muitas questões das nossas vidas a respeito da predestinação. Amém? Vamos pontuar aqui, querido, alguns personagens que foram predestinados a cumprir um propósito. Estamos falando de chamado, predestinação, justificação e glorificação. Amém? Por exemplo, Sansão. Sansão, ele foi predestinado ou não? Foi.
E desde o ventre ele teve esse chamado. Sua mãe estava lá no campo, apareceu um anjo e entregou uma palavra profética para ela. E qual foi a palavra profética que ela recebeu do anjo do Senhor? Que ela teria um filho, mas ela disse: eu sou estéril, mas daqui a um tempo estará segurando uma criança. E essa criança será nazireu de Deus. E ele libertará o povo de Israel da mão dos inimigos. E ela recebeu essa palavra. E isso se cumpriu na vida de Sansão. Ele nasceu conforme a palavra do Senhor determinou. Então, ele recebeu ali a promessa, através de seus pais, que ele seria um predestinado a libertar o povo da mão do inimigo. Só que aconteceram coisas ali para tirar Sansão do propósito. Não é verdade? Todos nós conhecemos a história. Que ele se envolveu com uma mulher estranha, que ele desobedeceu a ordem de Deus, que ele não poderia tocar em coisa imunda e nem beber, nem comer comida consagrada ou comida que fosse também imprópria. E tudo isso ele fez. Mas ele cumpriu o propósito de Deus. Mesmo que tenha ali acontecido algumas situações na vida dele. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda que você foi chamado e você é um predestinado à vida eterna. Só que acontecerão coisas na vida de vocês que talvez queiram tirar vocês desse propósito, desse caminho. Mas todos nós fomos chamados. É o que diz o texto ali. Gostaria que continuasse com o texto ali, porque nós vamos pontuar a escada da eleição em nossas vidas. Porque o primeiro degrau ali, cadê o texto? O primeiro degrau de Romanos 8:29 é que ele nos chamou, não nos conheceu. Primeiro, nós somos conhecidos. Conhecido, o Senhor te conheceu. De que maneira que a gente conheceu? Desde o ventre. Salmo 39. Antes que você estivesse sendo formado no ventre da tua mãe, eu, o Senhor, já te conhecia. Então, primeiro ele conheceu quem? Você. Antes que a tua mãe te carregasse ali no ventre, antes que você fosse gerado, ou houvesse a fecundação, o Senhor já te conhecia. E diz ainda, Salmo 139 é muito tremendo, porque diz aí que o Senhor conhecia todos os teus dias, e foram dias bons. Dias bons. Aí você pode falar: pastor, mas não está acontecendo dia bom na minha vida, não. Mas eu te garanto que a culpa não é de Deus. Porque Ele escreveu os teus dias e foram dias. Então procure saber o porquê que está acontecendo essas coisas ruins na tua vida. Talvez seja a escolha sua ou alguém escolheu por você. Mas Deus escreveu os dias bons, porque Ele nos conheceu, é o que diz o texto. Porque o que antes conheceu, quem conheceu? O Senhor Deus, Ele nos conheceu. E também nos predestinou. O que é predestinação? É algo já determinado por Deus.
E Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse formado, o Senhor já nos predestinou. Predestinou a quê? A vida eterna, a salvação eterna. Você é um predestinado à vida eterna. Poucos receberam. Eu vou repetir. Você é predestinado à vida eterna. Amém? E eu gosto de uma interpretação de um pastor, que ele fala assim, que dentre todas as raças, ou um mundo vegetal, animal, né, aquático, a raça que ele escolheu para salvar foi a raça humana. Amém? E eu gostei dessa explicação para confirmar a questão da predestinação. Que muitos falam assim, eu sou predestinado, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação ela é gratuita. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Amém? Quem acredita nisso? Eu também acredito. Uma vez que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, faço uma aliança com Ele, eu tenho garantida a minha salvação. Amém? Eu tenho garantida a minha salvação. Só que quem já fez tudo por mim, quem foi? O Senhor. Jesus já fez, já pagou. Você não precisa fazer mais nenhum sacrifício de morrer por alguém, porque isso já foi feito pelo Senhor. A salvação é de graça. Só que para entrar no reino dos céus, precisa estar alinhado com a palavra do Senhor. Amém? Amém? Por quê? Porque tem uma palavra na Bíblia que diz que ficarão de fora quem? Os cães, feiticeiros, os idólatras, os afeminados. Inclusive, quero tirar essa palavra da Bíblia. E muitas outras coisas ficarão de fora. E quem falou isso? Quem que falou isso, igreja? Deus, através de Paulo falando. E foi ele que falou. Amém? E tem muitas pessoas que aceitam a Cristo, mas não querem deixar as práticas mundanas. Romanos 12, 1, 2, Paulo fala sobre isso. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que tremendo. Paulo aqui ele está falando para quem? Rogo-vos, pois irmãos, ele está falando para quem? Para irmãos, para pessoas que já haviam aceitado a Cristo, mas não queriam deixar as práticas antigas. E aí ele fala, irmão, pelo amor de Deus, eu imploro, deixe essas práticas. O Senhor disse, venha como estás, mas não pode permanecer como está. Tem que haver mudança, tem que haver renovação da mente. Você não pode servir a Cristo com a mesma mente. Por quê? Renovação de mente é metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude. Eu não posso servir a Cristo e ter as mesmas atitudes que eu tinha antes, de roubar, matar, adulterar. Então, chamados para um propósito, requer o quê? Atitude nossa. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Nós somos chamados para um propósito. Só que depende mais do nosso livre-arbítrio do que de Deus. Porque, por exemplo, muitos hoje optaram não vir à igreja. Né? Feriado prolongado.
Uns foram viajar, não tenho nada contra quem viaja, querido. Com a família, pode viajar sim, né? Se você puder viajar uma vez por mês com a sua família e descansar, né? Que Deus te dê condição para isso. Amém? Porque o teu primeiro ministério não é a igreja. O teu primeiro ministério é a tua esposa, teus filhos, é a família. Amém? Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Tem pessoas que confundem muito isso. Ah, não vou na igreja porque eu vou ficar com a minha família. Aí você vai fazendo isso uma vez, abrindo concessões. Você pensa que filhos gostam, na adolescência, de estar sempre na igreja? Não gostam nada, querido. Uma vez que você der essa concessão para eles ficar em casa, uma vez, duas vezes, na terceira vez você vai chamar para ir para a igreja. Eu não quero não quero mais não. É verdade ou não é? É verdade, querido. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Meus filhos já passaram por isso. Nós já vivemos isso. Não é? Nós abrimos concessão. Apresentamos nossos filhos na igreja. Né? E falamos que nós vamos cuidar dele até ele se tornar adulto, para que não venha se desviar do caminho do Senhor. Mas no meio do caminho muitas coisas acontecem. Os filhos se rebelam, né? E não querem mais vir para a igreja. Quantos passaram por isso aqui? Não é? Então, nós somos predestinados. Que a segunda palavra, o segundo degrau ali, dessa escada, predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Olha que tremendo. Nós somos predestinados a quê? Para sermos conforme a imagem de Cristo. Então, se não houver mudança, eu tenho certeza que Cristo não está na vida dessa pessoa. Porque ter Cristo em nossas vidas é mudança. Mudança é ter a imagem de Cristo. Que imagem que eu estou levando aí, querido? É a de Cristo? Aonde eu estou indo, eu estou levando a imagem de Cristo? Porque nós somos intitulados cristãos. O que é ser cristão? Ser pequeno? Pequeno Cristo. Nós somos pequeno Cristo. Nós levamos a imagem de Cristo. E o inimigo, ele tem feito uma confusão na mente das pessoas, que as pessoas querem estar na igreja, mas não querem deixar as práticas. Não querem. Não querem. Mas o que a palavra diz? Que essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Sou eu que estou falando? Não. É a Bíblia que fala. E a Bíblia, ela não é um livro simples, assim, como as pessoas falam que é, não. Ela foi inspirada por Deus. Mais de 1.500 anos para ser confeccionada a Bíblia. Mais de 40 autores escreveram a Bíblia. Em épocas diferentes. E elas se comunicam, as palavras se comunicam, se concordam. Eu estou lendo aqui, mas se você for lá em Êxodo, você vai ver sobre essa palavra. Quando Moisés ali, através de Deus, recebeu a ordem de estabelecer o tabernáculo. Primeiro ele conheceu ali todas as peças do tabernáculo. Depois ele separou cada peça para o seu devido lugar, predestinação. Você foi separado. Olha que tremendo isso. Quando ele chama, fica todo mundo misturado. Hã? Vou dar um exemplo agora aqui, ó. O Senhor chama aqui, está todo mundo aqui. Ó. Aí, começa a separar. Pastores, fique de pé. Aí, separa os pastores para um lado. Sendo pastor agora, levitas. Levitas, quem é levita aqui? Fique de pé. Mesmo que você não esteja cantando aqui, mas já foi profetizado que você é um levita, fique de pé. Aí, senta os levitas, obreiros.
E é assim que Deus faz, Ele vai predestinando. Primeiro chamou, está todo mundo aqui, ó. Ninguém conhece quase ninguém. Mas aí Ele vai organizando, predestinando. Pastores, levitas, obreiros, líderes de células. Aí ganhadores de vida aqui. Todo mundo. Porque a ordem é para todos nós. Amém? Então é isso que Deus faz, Ele é organizado na sua eleição. Amém? Então esse degrau, ou essa escada, ela tem um propósito em nossas vidas. Primeiro degrau é conheceu. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, Jeremias. Deus também fala de Jeremias, antes que tu tivesse sido formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Você é conhecido de Deus, querido. Dá uma cotovelada no teu irmão. Fala, que chique, hein? Você é conhecida. Não é por qualquer pessoa, não. Você é conhecida de Deus. Aplauda o Senhor, querido. Você é conhecida por Deus. Segundo degrau, predestinou. Colocar no lugar certo. Ninguém vai tirar você do lugar que Deus te predestinou. Você foi predestinado. Custe o que custar. Venha o que vier. Você vai cumprir o que Deus determinou para a sua vida. José foi um predestinado. Sonhou, o sonho criou inveja, foi vendido, foi caluniado, foi preso por causa da calúnia, interpretou um sonho e assentou no trono. E é isso que Deus vai fazer com você também. Por quê? Porque você é um predestinado. Porque você foi conhecido. Você é conhecido. Amém? Terceiro degrau, chamou. Terceiro degrau é chamou. Você foi chamado. Eu não entendo porque pessoas, às vezes, que Deus chama, aí daqui a pouco, não quero não, isso não é para mim não. Será que Deus erra o chamamento? Nós rejeitamos as coisas de Deus porque isso é doença da nossa alma, querido. É questão de alma. Porque Deus não erra quando Ele chama. Não erra. É questão de alma, puramente de alma. Porque quando Deus chama, Ele capacita. E quando Ele chama para um propósito, para encher-nos. E Deus, Ele não usa vaso vazio, Ele só usa vaso cheio. Quando acabaram os vasos ali da viúva, o que aconteceu? O azeite parou. Mas enquanto havia vasos ali para ser enchido, o azeite estava sendo multiplicado. E é assim que Deus faz. Deus, Ele nos chama, Ele nos chamou para um propósito. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vocês foram chamados por Deus. Amém? Então vá curar a sua alma, porque foi Deus que te chamou, e Deus não erra quando Ele chama. Amém? Amém? É palavra dura. Mas é para você se reabilitar. Por quê? Você foi conhecido, você foi predestinado e você foi chamado. Foi Deus que te chamou. Não fui eu. Deus me usou para te escolher, para fazer algo no reino. Mas foi Deus que te chamou.
Então reveja aí, né, a sua mente. Talvez precise ser renovada em alguma coisa. A mente ainda não foi totalmente renovada. Está preso a alguma coisa. Está preso ao que pessoas falaram para você. Você não ia ser ninguém na vida. Tem pessoas que podem estar presas a isso ainda. Amém? Amém. Quarto degrau, justificou. Justificar é fazer aquilo pela qual você foi chamado para fazer. Amém? Então, quem te chamou te justificou. Olha que lindo e forte, querido. O que é justificar? Tornar justo. Tornar justo. Vou direcionar uma palavra profética aqui para a vida da Adriana e do Ricardo. Vocês serão justificados diante do Senhor. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda sentença contra a vida de vocês foi cravada na cruz. Amém? Nenhuma acusação há. Isso é justificar. E é uma palavra liberada profética na vida de vocês. Não vai ter mais nada que venha acusar a vida de vocês em algo. Isso é justificar. É você ir lá no Serasa e puxar seu nome e você dizer, eu vim aqui pagar minha dívida. Aí você vai abrir o Serasa, vai estar lá. Não tem dívida nenhuma para pagar. Alguém já pagou, alguém já justificou. E isso Jesus fez por nós. Quando ele morreu e ressuscitou, ele justificou as nossas vidas. E tem uma palavra no grego, chama tetelestai. Essa palavra é muito forte. Ela não quer dizer só, está consumado. Ela quer dizer várias coisas. Quando Jesus, ele declarou essa palavra ali na cruz, tetelestai, está dizendo, está justificado, está consumado, está tudo pago. Ninguém deve mais nada. Porque o meu sangue foi suficiente para justificar todo mundo. Foi isso que Jesus fez. Ele justificou. Então nós somos justificados. Amém? 1 João 1,9. Se confessarmos a Deus o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Então o Senhor, Ele te justifica. Você é justificado. E o quinto degrau, glorificou. Não somos nós que nos glorificamos. É algo que as pessoas veem em nós e aquilo que Deus vê em nós também. Então, glorificar é aquilo que Deus vê em nós. Não é? Por exemplo, as pessoas olham para o pastor Paulo e falam dele de mestre. Mestre no quê? Na palavra. Mas é ele que fala isso dele? Não. Por que as pessoas falam isso dele? Pelo conhecimento que ele tem. Então as pessoas, pastor, você é um mestre. Eu vejo muitas pessoas falando isso dele. Então isso é glorificar. Mas foi ele que fez isso com ele? Foi ele que se intitulou ali o mestre da palavra? Não, foi um reconhecimento das pessoas. Por exemplo, o Ricardo, ele é engenheiro, só que ele não sai falando para todo mundo que ele é engenheiro. Só que ele faz uma casa espetacular e fala assim, nossa, quem fez essa casa? Ah, quem projetou? Foi um engenheiro ali que fez todas as coisas. Ricardo Terra. Ô terra, né? Mas ele não fica buscando isso. Não é? Por exemplo, tem obra daquele arquiteto brasileiro, né? Oscar Niemeyer, né? Que é onde você vai no Rio de Janeiro, tem muita obra dele lá. Você vê cada monumento, não é? E leva o nome dele.
assinatura dele. Foi ele que buscou isso? Não, foi um reconhecimento. Então é isso que Deus faz conosco. Ele nos glorifica. É um reconhecimento de Deus. É Deus que nos glorifica. Quando Satanás foi até a presença de Deus, e Deus falou assim: viste meu servo Jó, homem íntegro, justo, reto, que se desvia do mal. Deus estava glorificando Jó ali, na presença do inimigo. Então é isso que Deus faz, querido. Comigo e com você. Ele glorifica. Ele nos glorifica. Então olha que forte, olha que tremendo e poderoso isso. Pessoa ser glorificada por Deus. Você é glorificada. Não é assim uma coisa que você buscou, mas o próprio Deus, ele faz isso através de pessoas que reconhecem e ele mesmo te exalta. Ele mesmo te glorifica. Você recebe? Amém. Você recebe? Amém. Então, vamos conhecer esse degrau para ficar marcado em nossa vida, porque essa palavra tem que se cumprir em nós. Primeiro degrau, conheceu. Nós somos conhecidos de Deus. Ali na corrida da fecundação, Deus ficou te observando. Aquele é ligeirinho. Tua mãe segurou você por 9 meses, mas eu te carreguei por toda a eternidade. Olha que tremendo, querido. Sabe, quando Davi escreveu isso, ele estava falando de quem? Estava falando de nós. Estava falando dele. Porque é dessa maneira que Deus nos vê. E nós fomos construídos, desenhados de uma forma assombrosa, diz o texto. Depois leia lá Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conhece. E é o Senhor que nos conhece. Segundo, predestinou. Nós somos predestinados à vida eterna. E quem nos predestinou foi Deus. Antes da fundação do mundo, nós fomos chamados. Nós fomos eleitos. Somos eleitos, geração eleita, nação santa, sacerdócio real. É isso que nós somos. Terceiro, chamou. O chamado fala da unção. Quem te chamou, querido, capacita. Ah, pastor, eu não sei falar. Jeremias falando, né? Ah, Deus, eu não sei falar. Jeremias, não fale que você não sabe falar. E não fale que você é uma criança. Porque antes que você estivesse nascido, eu já te conhecia. Já tinha um propósito para a tua vida. Abra a tua boca. E eu falarei contigo. E eu falarei através da tua vida. É só abrir a boca. É só abrir a boca que Deus fala. Não é? A Cris não pediu uma mesa e Deus não mandou a mesa para ela? Não é? O Marcelo não pediu para a Tati aí algo? E Deus não fez algo por eles? Deus, ele se encarrega de tudo em nossas vidas. Então não desanime. Não desanime, porque você tem um propósito. Fique de pé. E você vai cumprir esse propósito. Custe o que custar. Deus vai estabelecer esse degrau em sua vida. Porque primeiro ele te conheceu. Depois ele te predestinou. Depois ele te chamou. Depois ele justificou. E depois ele glorificou. Amém? E essa manhã,
Eu quero que você saia daqui convicto que você está caminhando para esse último degrau. Porque essa glorificação virá em nossas vidas de uma forma tão tremenda, quando Cristo vier nos buscar. Que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados, glorificados no corpo igual de Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra se cumpra em tua vida. Quem recebe? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é conhecido. Você é predestinado. Você foi chamado. E também ungido. Agora aguarde. Está próximo a glorificação. Quando o Filho do Homem apontar nas nuvens, nós seremos glorificados, transformados, para vivermos eternamente com Ele. Você pode aplaudir ao Senhor?